Tá aqui. Bem, amigos, vamos começar aqui a mensagem do Senhor. Hoje eu quero falar a vocês especificamente sobre dar frutos ao Senhor, dar frutos a Deus. Como é que eu faço para dar frutos? Eu estou preocupado com algumas coisas esses dias e já tem 2 dias que eu não consigo dormir. Durmo e tal, mas acordo de noite preocupado com algumas coisas, e essa última noite, acho que eu falei com a Rose ontem, não foi, Rose? Mandei uma mensagem por volta das 11 horas aqui do Brasil, tinha chegado aqui em casa, e depois dali estava resolvendo algumas coisas e não consegui dormir. E eu fiquei preocupado, porque estou preocupado com algumas coisas que estão acontecendo, que a gente tem que resolver no distrito, na igreja, e esse negócio acaba me consumindo, esses negócios aí que estão sendo desenvolvidos. Então, eu parei por volta das 3 da manhã e meditei, fiz o sermão e meditei nesses versos aqui que eu estabeleci, e eu vou compartilhar com vocês aqui alguns desses versos. Eu peguei aquele aplicativo que eu uso muito aqui, o da Bíblia, né, o Holy Bible, ah, e estabeleci alguns versos da Bíblia. Há uma Bíblia antiga minha aqui, essa Bíblia aqui, é que os meninos ficam mexendo em tudo aqui. Os meninos mexem em tudo. Há uma Bíblia antiga minha dos Desbravadores, né? Tá tudo bagunçado aqui, eles ficam mexendo. E existem algumas palavras de orientação. Aí estava bem aqui, minha Bíblia, pegou, botar ali. Algumas palavras de orientação, e eu meditei nessas palavras de orientação. Lá no finalzinho da Bíblia, essa é a minha Bíblia de batismo, essa aqui. E no finalzinho tem umas palavras de orientação. Hoje em dia já não tem mais isso nas Bíblias mais novas. A palavra de orientação e consolo. E eu fui lendo os textos bíblicos, montando aqui o sermão de hoje. O primeiro versículo começa dizendo o seguinte: Não andem preocupados com nada, mas todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre e orem sempre com o coração agradecido. A irmã começou o sermão, começou o Loucice aqui, acho que não tinha, o pessoal não estava aqui, e ela falou sobre esse negócio de gratidão, né? Não se preocupem com nada, mas em todas as coisas, em todas as orações, peçam a Deus. Outro verso bíblico que me fez montar a mensagem de hoje diz assim: A paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, a paz de Deus, pois vocês estão unidos com Cristo. A paz que Deus dá fará com que você, o quê? Guarde seu coração e a sua mente. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Outro verso bíblico que também li para montar a mensagem diz assim: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então, o texto, é claro, nos dizer, né? Não se preocupem com essas coisas aqui, porque essa pode ser uma preocupação sua. E nenhum de vocês pode cumprir a sua vida em compridar, né? Nenhum de vocês podem encompridar. É a terminologia da linguagem de hoje, mas nenhum de vocês pode esticar mais a vida. Por mais que você se preocupe com isso. Ninguém vai conseguir esticar mais a vida, por mais que se preocupe com isso. Haverá um dia determinado para a sua morte. Portanto,
não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida ou onde é que vamos arranjar as coisas. Portanto, ponham em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Quando eu estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Salmo 94, versículo 19. Bem, esses versos aqui, e depois o verso que a gente mais gosta, né, aqui em casa, lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde quer que andares. Estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Então, de fato, essas palavras, elas trazem ânimo, vida, e eu quero externar para você, aspergindo sobre sua vida também ânimo e vida sobre você. Por que isso? Porque Deus, ele planta você para você frutificar. Deus quer que sua vida dê certo. Deus quer que as coisas que você toca, as coisas que você faz, sejam coisas prósperas, ou seja, coisas que deem certo. Então, como é que eu faço para que as coisas deem certo? Por exemplo, a ansiedade, a angústia, a preocupação limitam, diminuem a sua prosperidade. E lembre-se que quando eu falo prosperidade, eu não estou falando na linha teológica financeira, né, que alguns autores utilizam. Prosperidade não é só finanças, também é, mas não é só finanças. Prosperidade é mais do que isso. Prosperidade é poder ter paz, prosperidade é poder ter saúde, prosperidade é poder gerar filhos, na Bíblia, né, as mulheres que não geravam filhos não eram prósperas. Então, prosperidade é mais do que você só ter dinheiro. Então, toda vez que eu falar essa palavra, lembre-se de adequá-la na sua cabeça aí. Bem, o texto base do meu sermão de hoje, ele tem por título, né, Jeremias, capítulo 17, versículo 8, né? O pecado só engana e só destrói. E por isso Jeremias, chamado de o profeta das lamentações, o profeta que chorava, porque ele via toda Israel desgarrada e destruída, e esse profeta chorava muito, preocupado. A Rose sempre diz: chore, pastor, chore, não sei o quê, e tudo, ela gosta desse negócio. Então, esse profeta era um profeta que ele era um profeta que tinha a emoção ali, a flor da pele. Então ele chorava porque ele via a angústia de Israel e via também o sofrimento de um povo que era para ter dado certo. É que eu não consegui encontrar o versículo que eu queria ler para vocês aqui, mas são pelo menos uns 40 versículos aí. E aí lá pelo meio dos 38, alguma coisa desse tipo, ah, vinha falando sobre esse negócio da prosperidade. Versículo 8, 17, 8, diz assim: ele será como uma árvore plantada junto a boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença, ela é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? De fato, o coração humano é um coração enganoso. Você confia numa pessoa e essa pessoa não te traz a confiança devida, né? Não te traz o retorno e você acaba colocando algumas expectativas. Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa, de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riqueza por meios injustos. Na metade da sua vida, elas o abandonarão e no fim ele acabará como um tolo. Eita, tem que ler isso aqui para alguém. Aquele que lê entenda, né? Sabe, é um fato de que
o Senhor está à frente. Mas esse texto específico que a gente leu, esse texto sagrado aqui, né? O profeta, ele procura destacar a importância do homem que confia e que espera no Senhor. Quem está esperando, às vezes, não consegue ver a montanha além dos seus olhos humanos. Quem está passando, como era o caso de algumas irmãs que falaram aqui, a Ana Rodrigues, né, que orou no começo, que estava passando por um vale ali junto com o seu neto. Às vezes você que está passando pelo vale, você não está percebendo que depois dessa montanha, você vai ter ali um mar, você vai ter águas mais calmas. Mas quem está passando hoje pelo vale não percebe. Por isso, esse profeta, ele começa dizendo que todo mundo que é de Deus, Deus quer plantar esse camarada num lugar aonde ele vai frutificar. O homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor é comparado a essa importante árvore plantada ali junto às águas, que as suas folhas ficam verdes em plena sequidão e continuam produzindo frutos mesmo em épocas difíceis. Deus quer que você, mesmo em épocas difíceis, continue produzindo fruto e crescendo, porque ninguém faz marinheiro bom em águas calmas. Todo mundo faz marinheiro ruim colocando o cara para ralar. Então, o seu problema, ele não vem para te destruir, o seu problema vem para te fazer alguém, um irmão mais forte. Por isso, não peça para Deus para não ter problema. Eu quero que você pare de resolver o problema dos outros e comece a resolver o seu próprio problema. Sabendo disso, quem confia no Senhor, né, que é a terminologia que o autor bíblico declara aqui, quem confia no Senhor, por cima da crise e não debaixo da crise, quem confia no Senhor por cima ali, quem deposita, como é que o autor diz, né, a sua esperança no Senhor, consegue de fato prosperar em plena crise econômica. Tem uma galera, vou te dizer, que nesse período de pandemia, nesse período de problema no mundo, prosperaram em meio à desgraça, prosperaram em meio à crise econômica. Eu sei que o brasileiro ele é especialista em crise, a gente já passou por muitas nesse país aqui. Essa que estamos passando hoje é só mais uma, tá? Mas como faço, pastor, para prosperar em meio à crise? Como faço, pastor, para dar certo a minha vida, mesmo tendo os problemas? Por quê? Porque eu não quero que você viva de condições, mas eu quero que você viva de decisão. Então, se você ficar vivendo de condição, ou seja, eu só vou dar certo na vida se a condição, se o mundo se alinhar, se tudo der certo. Eu só vou conseguir fazer as coisas se o fulano me ajudar, Beltrano, se tudo der certo. Não, você vai dar certo porque você decidiu dar certo. Seu casamento vai dar certo porque você decidiu que ele vai dar certo. Seus filhos vão dar certo porque você decidiu que vai dar certo. Aquilo que não compete a você, joga na mão de Deus e não é culpa sua. Mas aquilo que compete a você, aquilo que dá para você fazer, então é sua responsabilidade. Para tanto, quando eu olho para a questão de crise, quando eu olho para problemas, quando eu leio isso daqui, eu percebo que nós podemos crescer em meio à tribulação. Quem confia no Senhor, continua dizendo o autor, quem confia no Senhor caminha por cima da crise e não por baixo da crise. O homem que confia no Senhor, ele tem a esperança plantada em Deus. E essa esperança que é plantada por Deus se torna uma terra fértil, porque o próprio Deus é a terra. Então você vai plantar a sua esperança onde? Em Deus. Como é que aquela música diz, né? Eu confio, não sei o quê, confio em Deus. É alguma coisa assim. Mas pega a ideia. É confiar em Deus. É justamente isso. Deus é a terra que vai fazer com que a sua confiança cresça, porque a terra de Deus é uma terra fértil. Então, se você quer que o negócio dê certo, crava e planta em Deus. Por quê? Porque ele é uma terra fértil. É esse o princípio de Jeremias aqui. Israel, confie em Deus, Israel. Eu estou vendo vocês na desgraça aqui porque vocês abandonaram o Senhor, porque vocês pararam de confiar no Senhor, porque vocês viram qualquer outra coisa e não o Senhor. Então, eu quero que você, Israel, pegue a sua confiança, pare de confiar nas suas armas, pare de confiar, porque agora vocês não podem confiar mais em ninguém. Agora vocês estão derrotados, Israel.
porque quando Jeremias está lá, a volta de Israel do cativeiro, né? E aí Jeremias chora por conta da desgraça que tem. Aí também Jeremias viu tudo aquilo, toda aquela desgraça acontecer, eles saírem de lá sofridos e por aí vai. Bem, o homem que confia no Senhor, ele deposita a sua esperança nele e planta a sua esperança na terra fértil que é o Senhor. O homem que confia em Deus deposita no Senhor essa esperança e possui ali 6 comparações que eu estabeleci aqui nesse texto sagrado. Eu estabeleci 6 comparações. Oh, estou bebendo água. 6 comparações que eu percebo nesse texto que nós lemos aqui, que você deve aplicar em sua própria vida. Primeira dela que eu quero que você pare e você avalie o que o texto está falando para ti quando você estiver passando pelo vale da sombra e da morte, quando você estiver angustiado. Como é a árvore plantada junto às águas? Porque o texto começa dizendo, né, o versículo 8, que quem confia em Deus, ele será como uma árvore plantada junto a boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Então vamos lá. Plantado perto de águas, com boas águas, plantado junto às águas. Primeira coisa que você precisa perceber: quem quiser crescer, quem quiser frutificar, quem quiser ser mais do que é hoje, se você é esse irmão e você quer crescer, você quer ser mais, então o primeiro item que o autor declara é que deve plantar a sua vida junto às águas. Todos nós sabemos, queridos irmãos, da importância de uma árvore plantada perto da água. Como é difícil, você conhece algumas lavouras do Nordeste que o semiárido é muito ruim e, por consequência, as árvores não frutificam. Não podem nem ter de mais, mas também não pode ter de menos. Mas se você tiver uma água regando o pé, a árvore vai crescer assim, de forma frondosa. Se você quer que sua família cresça de forma frondosa, se você quer que sua fé seja estabelecida de forma frondosa, se você quer que sua família seja estabelecida de forma frondosa, ou seja, que cresça e que tenha ali muito vigor, então comece a plantar a sua vida na terra de Deus e junto às águas. Bem, a água ela se torna uma fonte de vida para o reino animal e também para o reino vegetal. Não dá para viver sem água. Se não me falhar a memória, parece que uma pessoa não consegue passar uma semana sem beber água. Você consegue passar uma semana sem comer, mas é mais ou menos isso. Uns 2, 3 dias o cara não aguenta com água. É alguma coisa desse tipo. Então, a água ela é fundamental para a vida humana, para a vida animal e também para os vegetais. Se você quiser crescer, você tem que entender que a água é importante. Na bênção que o patriarca deu ali, Jacó, Abraão foi abençoar, e Jacó também foi abençoar, José também foi abençoar. Essa bênção, ela foi comparada como um ramo frutífero junto à fonte. Gênesis capítulo 49, versículo 22, vem falando sobre Gênesis 49, versículo 22, vem falando sobre essa bênção que eles davam na época lá. Então, hoje eu quero que você também receba uma bênção que esses camaradas davam lá, que esses grandes patriarcas davam. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Olha a bênção para você. Segura aí, meu irmão. Não deixa roubar, não deixa passar a bênção, não. Segura a tua bênção. José é uma frondosa árvore frutífera. Onde? Plantada à beira de uma fonte de águas puras. Uma grande árvore que dá frutos, que dá muitos frutos, cujos galhos avançam sobre o muro. Então vamos lá. José foi um cara que dava muito fruto, que crescia demais. Por quê? Porque ele plantava a sua vida junto às águas. Mais uma vez, a gente percebe que a bênção patriarcal estava alicerçada, vinculada a ter água. Os caras cavavam poços para poder ter água. Se não tem água, essa terra não vale nada. Então, perceba, se você não tiver água, se você não regar sua vida com água, você não vale nada. Sabendo disso, o segredo é você permanecer junto à fonte. O segredo para dar certo aqui, e de acordo com o autor, ele começa dizendo Jeremias.
Quem quiser dar certo, quem quiser frutificar, se vocês, Israel, querem dar certo, vocês precisam, como é que é? É como uma árvore plantada junto às águas. O que é uma árvore plantada junto às águas, se não uma árvore plantada próximo, junto à fonte de água? Quem quiser dar certo tem que ser plantado junto com a água, próximo à água. E se sua vida não está dando certo, é porque você não está junto com Deus. Você vai enfrentar o mal, vai, meu irmão, mas você vai enfrentar o mal não sozinho, mas junto com o Senhor. Você talvez passará pelo vale da sombra e da morte, mas você não precisa temer mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A minha árvore foi plantada em quem? Em Deus. E mesmo que eu passe, eu vou dar certo. É essa terminologia de plantar, permanecer junto à fonte. O irmão talvez tenha sofrido alguns males em sua vida, porque sua vida não está junto à fonte, porque a sua própria força não está na força do Senhor, porque você anda batendo no peito e pensando que é você que consegue as coisas e o diabo vai roubar só para provar para você que não consegue nada. Sabendo disso, qual foi a última vez que você buscou o Senhor de todo o seu coração? Sabendo disso, qual foi a última vez que você clamou para Deus sobre alguma coisa que você quer de forma tão urgente e necessária? Bem, hoje eu vi a oração da irmã Ana Rodrigues sobre seu neto, das lutas que ela enfrenta. E ela está colocando a pauta dela junto a ribeiros, junto à fonte, o próprio Deus, puxando de Deus a força necessária para ela, a irmã Ana Rodrigues, passar por essa tribulação que ela está passando. Sabendo disso, entendendo isso, eu quero que você permaneça junto à fonte. Você quer se tornar um irmão frutífero? Você quer que essa bênção patriarcal que foi derramada sobre eles também seja derramada sobre você? Então, perceba, permaneça junto à fonte, meu irmão. Esse é o primeiro item. Você está dando errado porque você está se desligando das coisas do Senhor. As coisas estão dando errado porque você abandonou os princípios do Senhor, porque você deixou lá para trás aquilo que era para você colocar em primeiro lugar. Como é que é? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E depois, as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está invertendo, você está colocando o trabalho na frente, você está colocando o dinheiro na frente, você está colocando o seu gosto na frente, e as coisas do Senhor você está deixando lá para trás. E por isso que o inimigo vem e rouba. E por isso que o gafanhoto rouba a sua lavoura. E por isso que as raposas pequenas passam no meio do seu milharal, passam no meio do seu roçado, passam no meio da sua vida e devastam sua vida. Você tem dinheiro, você tem as coisas, mas a sua paz é tirada por conta de uma situação. As raposas pequenas, uma coisa pequena, acaba devastando o seu dia, acabando com o seu dia. E você fala, puxa vida, esse meu dia está ruim. Por quê? Porque a raposa pequena entrou pelo meio das frestas. Você sabe que eu estou falando isso daí, né? Naquela época, quando eles faziam o roçado, não tinha arame, não tinha essas coisas. Então, eles faziam a cerca com várias madeiras. E você já deve ter ido no interior, já deve ter visto aquelas cercas que são várias madeiras, uma do lado da outra. Só que as madeiras nunca são iguais e perfeitas. Então, sempre tem uma fresta no meio, a madeira é um pouquinho torta, e quando vai colocar, sempre fica um pouquinho aberto e tal. As raposas grandes não entram. Os grandes problemas da sua vida não entram na sua casa, porque você é crente. Mas os problemas pequenos entram. As raposas pequenas entram e devastam. Não estou falando de coisas grandes, de você apostatar, de você beber, fumar, matar alguém. Não, isso aí é um problema grande. Mas eu estou falando de problemas pequenos que estão devastando a vida de muita gente. Sabendo disso, eu quero que você, à luz da palavra, comece a plantar a sua vida perto de Deus, perto da água. O que é que o Senhor quer? Fala para mim, diz aí o que o Senhor quer para a gente fazer. Eu sei que essa é uma pergunta difícil, que quando você fala isso para Deus, diga o que o Senhor quer para a gente fazer. Ah, agora que tu quer, Deus vai lá e bota pesado. Mas veja, se você fizer isso, o Senhor vai mostrar para você o que Ele quer. Sabendo disso, o patriarca Jó, ele ainda descreve essa ideia de ser plantado junto às águas, descrevendo aqui a importância da água para ressuscitar e revitalizar mesmo uma árvore que estava morta. Por que eu estou falando isso para você aqui? Porque eu quero que revitalizar a sua fé,
quero revitalizar a sua vida, mas se sua vida estiver morta, de acordo com a palavra que nós vamos ler agora aqui, até uma árvore morta pode ser revivida se estiver ligado a Deus, se estiver ligado à água. Sabendo disso, veja o que o autor declara e a palavra nos diz. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer, na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro de águas, brotará e dará ramo como a planta. Veja que o autor declara que mesmo quando estava cortada a árvore, ao cheiro das águas, quando viesse água de novo, ia brotar de novo. Essa é uma ideia dele estava falando para Israel. Israel, você vai ser cortada. E foi um fato, ela foi cortada. Israel foi cortada, seus galhos todos foram cortados, não sobrou ninguém, rei morreu, traçalharam o templo, tocaram fogo no templo, derreteram ouro, levaram a arca, levaram tudo, destruiu tudo. Só ficou o quê? O caule, o cotoquinho no chão. Mas não tinha água, porque não tinha profeta mais, não tinha mais vida em Israel, não tinha mais nada. Ao cheiro da água de novo, vocês vão brotar. Por isso que Jeremias é o camarada que ele chora, mas também no final da vida dele diz assim, vai dar certo esse negócio aqui. Vai brotar de novo. E eles falam assim, mesmo que sua vida esteja árida, mesmo que você pense que deu errado sua vida, mesmo que você diga para mim, ai, pastor, meu neto não tem solução, meus filhos não têm solução, as coisas estão acontecendo, ao cheiro da água vai brotar de novo. Chame a água para dentro de casa. Comece a plantar a sua vida, a sua família perto de Deus. Deus é a água. E sua vida vai brotar de novo. Vai dar certo. Só que você tem que entender como é que Deus age. E ser plantado por Deus, para quê? Para frutificar. Sabendo disso, eu ainda continuo declarando que se envelhecer ao cheiro dessa água, você frutifica, você brota e você tem ramos como essa planta. Diz Jó, capítulo 14, versículo de 7 ao 9. A Bíblia deixa claro que Jó foi alguém que foi cortado, mas ele brotou de novo. No final da sua vida, Jó teve o dobro de recursos que ele tinha, porque ele era o homem mais rico da época. E por isso que eu te falo que riqueza não é um negócio de dinheiro, riqueza é aqui dentro, é como você pensa a vida, porque o cara veio do zero e agora ficou o dobro de rico. É como você pensa. Por isso que os, entre aspas, ímpios, esses ímpios que não querem saber nada de Deus, mas seguem os princípios bíblicos, esses caras prosperam. Só que o irmão que sabe de Deus e não segue os princípios bíblicos, esse irmão cai em desgraça. E quantas vezes já vimos irmãos caindo em desgraça e não crescendo? Sabendo disso, compreendendo, eu concluo aqui dizendo a você algo muito claro. O homem que medita na lei do Senhor e não segue o conselho dos ímpios, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dará seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem e não murcham, e tudo quanto fizer prosperam. De Salmo 1, versículo 3. De fato, a palavra deixa claro que o primeiro item que eu estabeleço com vocês no dia de hoje, para que dê certo sua vida, é plantar a sua vida junto ao quê? Junto às águas. Eu quero que você dê certo no lugar em que você estiver. Uma vez eu falei para vocês num sermão aqui sobre aquele livro que eu li lá no Teológico, sobre florescer aonde for plantado. Tem gente que só quer ficar pensando no futuro. Tem gente que só fica pensando, ansioso pelo futuro, porque ele quer que as coisas deem certo no futuro. Mas eu quero que você floresça, que você seja o melhor profissional, que você seja a melhor pessoa aonde você foi plantado. Se você é líder de algum departamento, então esse vai ter que ser o melhor departamento. Se você trabalha em algum lugar, você vai ser o melhor desse lugar. Não espera você ser o melhor quando você estiver num lugar top. Seja o melhor onde você está hoje. Por quê? Porque você precisa dar certo no lugar onde você está.
Você precisa prosperar no lugar aonde você está, na medida que você está. Saiba que todo prejuízo que você passa, ele tem que ser bem-vindo, enquanto esse prejuízo gera valor para você. Exemplo, eu estava falando ontem com o meu teologando. Falei para ele o seguinte, cara, é muito ruim quando você não tem uma perspectiva de futuro. Quando você está num lugar e pensa que vai ficar só naquele lugar. Mas você está passando como um teologando, comportando, passando o que quer que seja, por esse vale agora, nessa luta de estudante, como você sabe, o estudante nunca tem dinheiro, está sempre na luta lá. E eu falei, você está passando nesse vale, mas você tem um propósito claro. Eu quero ser um pastor no futuro, eu quero terminar minha faculdade, eu quero servir melhor. Deus vai usar você, mas você está tendo prejuízo hoje. Hoje você não está alcançando o sonho que você quer, mas esse seu prejuízo está gerando em você um valor que no futuro vai te ajudar esse sofrimento. Então, você que está passando por problemas e esses problemas estão gerando valor em você, ou seja, você está no emprego, que esse emprego não está te pagando o quanto você sonharia. Então você vai passar um tempo fazendo coisas que você não quer, para você passar mais tempo fazendo coisas que você quer. Então você vai aprender nesse lugar. Porque você nunca perde, você sempre ganha. Como é que eu sempre ganho? Esse negócio de sempre ganhar é que quando você perde, você ganha por quê? Não estou falando de um mês aqui, não. É que quando você perde, o que vai acontecer? Você aprende. Toda vez que você perde, você lucra. Por quê? Porque você está aprendendo que desse jeito não vai dar certo. Que fazer desse jeito aqui vai te levar à bancarrota. Então perceba que prejuízo, ele é bem-vindo enquanto o prejuízo gera em você um valor. Eu ainda vou mais a dizer para você que se não for para gerar valor, não interessa. Então você está num lugar em que não está gerando valor para a sua vida, não está acrescentando em nada. Você só está ali por causa do dinheiro, só por causa do trabalho. Então esse lugar não vale a pena para ti. Você já teve sua resposta, sai de lá. Vai para um lugar aonde você talvez ganhe a mesma coisa ou ganhe até menos, mas você esteja aprendendo. Você esteja gerando valor. Você tem que gerar valor no seu sofrimento. Não pode ser o sofrimento Amélia, que ficava sofrendo. Não, você tem que gerar valor e aprender alguma coisa. E sabendo disso, o preço, ele é escravo do valor. Toda vez eu olhava, quando eu vendia os livros, na comportagem, eu dizia o seguinte, olha, o preço não é mais o mais importante, porque era um livro caro que a gente vendia, mas é o valor que esse livro vai gerar para você. Vai gerar você ter uma qualidade de vida dentro da sua casa. Quando você tiver um problema, olha, até os dias de hoje, irmãos, às vezes a galera tem um monte de problema, tem um monte de coisa, mas não sabe a receita certa para fazer. Quantas vezes a gente vê na internet os caras, receita disso e de não sei o quê, mas os caras não sabem a receita de fazer ali o shake, de fazer ali o remédio para eles. Então, eu trabalhava em cima, para a pessoa, quando eu ia vender os livros, eu trabalhava em cima do quê? Da geração de valor, e não do dinheiro, e não do preço. Toda vez que você olhar, você tem que olhar dessa forma. Eu tenho que gerar valor e não preço. Não olha para o salário em si que você vai ganhar, mas olha para o que você vai aprender. Para daqui a um ano você sair desse lugar e falar assim, ó, vou abrir meu próprio negócio, porque agora eu já aprendi como fazer. Agora eu já sei. Então você estava ganhando menos, não era o que você queria, mas você estava gerando valor em você, ao ponto de depois de um ano, depois de algum tempo, você sair de lá e ir para um próximo passo. Ah, eu estou aqui sofrendo, mas eu estou sendo estagiária aqui. Por que eu estou sendo estagiário? Porque eu vou colocar isso aqui no meu currículo, que eu trabalhei na empresa tal como estagiário, não sei o que, estagiário sênior. Então, quando o cara for olhar, você está fazendo sua faculdade, o cara for olhar e falar, pô, esse cara aqui já trabalhou, esse cara aqui sabe do negócio. Você está sangrando aí, mas você está aprendendo seu inglês, você está fazendo isso aqui, você está gerando valor para você, porque depois você vai sair do local onde você está e você vai para um próximo posto. Então, gere valor. Por isso, se não for para gerar valor, eu acho que não interessa. Não interessa muita coisa. Sabe? Não é fácil. Quem disse que seria fácil? Te enganaram. Você achou que era fácil? Enganaram você. Nunca é fácil. Mas veja, se você gerar valor, o negócio vai começar a dar certo. Sabendo disso, o preço, ele é escravo do valor. Eu quero que você invista para aumentar ali
o seu schedule, aumentar ali suas ideias, aumentar ali as suas possibilidades quando você começar a gerar valor. Olha, essa pessoa não é só uma pessoa que está fazendo isso. É uma pessoa que fala inglês, fala espanhol, fala português, você está gerando valor em quem você é. No futuro, quando for chamar alguém, vai chamar quem? Esse fulano que tem 3 línguas, esse fulano que consegue desenvolver isso e essas outras habilidades. Então você gera valor. Sabendo disso, eu termino aqui o meu sermão, eu falo que só. Se a brisa da fortuna nos bafeja a porta, nos bate a porta, não lhe barremos a entrada, porém, sobre a condição de resistirmos à tentação por ela habilmente insinuada para sacudirmos de nós o jugo de Cristo. Ou seja, se está batendo na sua porta o brilho para as coisas humanas, para o ouro, para os bens, eu quero que você olhe para Jesus Cristo, porque ele vai te manter firme. Os melhores amigos do homem são os seus 10 dedos. Ele quer dizer que os seus melhores amigos são a força do seu trabalho, os seus 10 dedos. Você tem que confiar naquilo que você faz, do que você ficar confiando nos homens. Confie em depositar suas forças em Deus e que Deus vai usar você. Aí essa confiança vai ser a sua maior força. Bem, para o dia de hoje, eu tenho esse item a falar a você de que a primeira coisa que você deve fazer para o negócio começar a dar certo é plantar a sua vida junto ao Senhor. É você estabelecer esse marco de não sair hoje da sua casa, de não sair nenhum dia da sua casa, sem antes dizer: Senhor Jesus, em ti eu reconheço a minha força. Eu planto, Senhor, o dia de hoje em ti, Senhor, uma terra fértil. Faça esse dia frutificar. É com esse sentimento que você tem que sair. E por isso, eu termino a minha mensagem convidando a irmã Maria Miranda, que estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando aqui, eu quero que você coloque a sua vida na mão de Deus e peça ao Senhor: ajuda-me, Senhor. Me dê, Senhor, as águas junto a ribeiros para que eu dê a folhagem certa e eu comece a frutificar nessa vida. Vamos orar e vamos buscar o Senhor, porque Ele está pronto para te abençoar no dia de hoje. Querido Jesus, muito obrigado, Jesus, por essa linda pregação, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, nós a tirar proveito para a nossa vida, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Como o Senhor é bondoso e maravilhoso para com nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse grupo de oração aqui, Senhor Deus, de todas as manhãs, Senhor Deus. Aqui nós estávamos em 50 pessoas, Senhor Deus, às vezes umas pessoas assistindo um com o outro, Senhor Deus. Senhor, visita cada pessoa nesse momento, Jesus. Que o Senhor me batiza e batiza cada um deles com o Espírito Santo, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos te servir melhor, Jesus. Ajuda nós, Senhor. Ajuda nós a te servir melhor. Ajuda nós a andar nos teus caminhos, Senhor Deus. Ajuda, Pai, quando o Senhor vier, achar todos que estão aqui nesse grupo, Senhor Deus, e os nossos familiares preparados para morar contigo, Jesus. Porque nós estamos aqui só de passagem, Senhor Deus. Aqui há quanta tristeza, quantas pessoas que sofrem por perder o seu ente querido, que nem perdeu essa menininha que eu vi a foto, Jesus. Oh, Jesus, como é triste, Senhor, perder alguém, Senhor. Mas eu tenho certeza, Senhor, quando nós for morar contigo, não haverá tristeza e nem dor, Senhor Deus. Só haverá paz, Senhor Deus. Senhor, consola o coração dessas pessoas, Senhor Deus. Quantas pessoas estão tristes, Senhor Deus, nesse mundo, ou nesse grupo aqui, Senhor Deus, sofrendo, Senhor Deus, pelos seus filhos, Senhor Deus, pela convenção dos seus filhos, Senhor Deus, pela convenção dos seus netos. Seus netos estão sofrendo com depressão. Oh, meu Deus, tem de piedade, Jesus. Nós criamos nossos filhos, às vezes aí nós temos nossos netinhos, Senhor Deus. A gente fica preocupado, Senhor Deus, pela vida dos nossos netos e dos nossos filhos, Senhor Deus. Senhor, tem de misericórdia, Senhor. Ajuda os nossos filhos, nossos netos, Senhor Deus, os filhos de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor Deus, e irmão. Que essas crianças possam crescer nos teus caminhos, Jesus.
que nunca venha desviar dos teus caminhos, Senhor. Aquelas que estão afastadas, Senhor Deus, só toca no coração deles, ó Deus. Que eles possam aceitar a Ti como o único Salvador do mundo, Jesus. Oh, Jesus, como a gente sofremos pelos nossos filhos, Jesus. Tem de piedade, Senhor. Derrama tuas bênçãos, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, como o pastor falou, e as bênçãos, Senhor Deus, pedindo sobre nós. Que o Senhor derrama essas bênçãos sobre nós, Senhor Deus. Eu sei como o Senhor é bondoso, Senhor Deus, para comigo. E eu só tenho motivo para agradecer, Senhor Deus. Esses dias, Senhor Deus, eu estava com um problema muito grande, com dor nos braços, dor nos rins. Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus, que hoje eu amanheci bem. Como o Senhor é bondoso, eu tenho só motivo para agradecer, Senhor Deus. Que nem o Senhor tenha me abençoado também o meu trabalho, Senhor Deus. Eu sempre falo com as meninas, com outras pessoas. Você tem que sempre, que nem vai trabalhar, trabalha honestamente. A gente tem que fazer um trabalho digno para as pessoas, como a gente trabalha para os nossos patrões. A gente tem que fazer um trabalho digno, que seja do agrado das pessoas e do agrado da Ti, Senhor Deus. E eu te agradeço, que o Senhor tem nos abençoado com muito trabalho, Senhor Deus. Muitas pessoas, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Senhor, eu te agradeço por esse grupo, Senhor Deus, por estar aqui o meu esposo, estar aqui meu genro. Às vezes a minha filha também está aqui, Senhor Deus. Outras pessoas que eu convidei está aqui também. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado por o pastor Anderson, Senhor Deus, estar aqui. Senhor, continua abençoando esse pastor, Senhor Deus. Tira todas as preocupações, que nele perdeu o sono, Senhor Deus, às vezes. Que o Senhor abençoe esse pastor, Jesus. Abençoe a sua esposa. Abençoe os dois filhinhos que o Senhor deu para ele, Senhor Deus. Abençoe a sogra dele, a família toda em geral dele, Jesus. Senhor, abençoe a igreja que ele trabalha, Pai. Abençoe os membros da igreja dele, Jesus. Oh, Jesus, abençoe a cada igreja aqui representada, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos batizar com o Espírito Santo. Ajuda nós a procurar te servir melhor, Senhor Deus. Ô Jesus, como é bom a gente levantar na manhã, primeira pessoa que a gente vai falar é contigo, Jesus. Obrigado, Jesus, porque tem pessoas que deita, levanta, não lembra de orar nem nada. Obrigado que nós temos um Deus que nós te servimos, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Senhor, às vezes nesse momento, Senhor Deus, tem pessoas sofrendo, às vezes com dor, Senhor Deus. Às vezes nem fala, Senhor Deus, mas está sentindo a dor. Que o Senhor vai nesse momento, Senhor Deus, põe a sua mão poderosa e alivie o sofrimento, Senhor Deus, alivie a dor, Senhor Deus, das pessoas que estão sofrendo, Pai. Eu te peço pela minha tia Rosalina, Pai. A minha tia Rosalina está com um caroço tão grande no pescoço e o médico não quer fazer a cirurgia, mas às vezes é porque ela tem problema, Senhor Deus, coração inchado, outras coisas mais, e estão enrolando ela para não fazer essa cirurgia, Senhor Deus. Senhor, o Senhor conhece a minha tia Rosa, Senhor Deus. É uma pessoa tão boa, uma pessoa que praticamente foi a vida toda crente, Senhor Deus, uma pessoa, aquela pessoa humilde. Senhor, por favor, visita minha tia. Eu não quero que ela sofra, Senhor Deus, porque o Senhor conhece ela. Não quero que ela fique sofrendo de dor, Senhor Deus, mas que o Senhor dê a cura para ela, Pai. Se o Senhor não der a cura, o Senhor dê o descanso, Senhor Deus, para essas pessoas que sofrem, meu Pai. Porque quando a gente está sofrendo de dor, a gente não quer nem viver. Que o Senhor esteja com essas pessoas que estão sofrendo, meu Deus. Tem de misericórdia, Jesus. Tem de piedade, Jesus. Oh, Jesus, muitas pessoas sofrendo com depressão, meu Deus. Oh, Jesus, tem de piedade dessas pessoas, meu Deus. Jesus, também visita aquelas pessoas, meu Deus, que estão tristes. Pessoas que se sentem tristes, se sentem abandonadas, Senhor Deus. Que o Senhor dê aquele abraço, aquele conforto para essas pessoas, meu Deus. Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor. Também, Senhor, estou indo viajar dia 17 agora, Senhor. Eu não quero ir sozinho, Senhor Deus. O Senhor sabe que eu comprei uns livros aqui para me distribuir, para me dar para aquela pessoa que vai sentar do meu lado, Jesus. Me ajuda, Senhor Deus, me batiza com o Espírito Santo, Senhor Deus. Me dê sabedoria ali, Senhor Deus, para aquela pessoa que eu encontrar, eu tenho uma palavra, Senhor Deus, para me dar aquele livro, Senhor Deus, que a pessoa vai pegar aquele livro e vai dedicar e vai ler aquele livro, vai ser transformado, Jesus. Oh, Jesus, muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu te peço essas bênçãos durante esse dia, Senhor. Que o Senhor coloca teus santos anjos, Senhor, acampados ao redor de cada pessoa que está aqui nesse momento.
Que o Senhor abençoe o lar de cada pessoa representada aqui, Senhor Deus. É que eu te peço, meu Deus, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos a tua bênção para a irmã Yara Braz, que hoje tem um primeiro dia aqui conosco. Que tua graça seja derramada sobre ela, Senhor. Que teu Espírito Santo esteja sobre tua serva, dando força e ânimo. E que ela saia daqui, Senhor, cheia da tua presença, cheio da tua palavra e cheio de vida, Senhor. Continue abençoando tua serva e agradecemos a ti pela vida dela. Também, Senhor, derrama a tua bênção sobre a irmã Ana e sobre a irmã Maria Miranda que oraram hoje. Que essas irmãs também recebam a porção da tua graça e haja um renovo na sua própria vida e nas coisas que essas irmãs tocam. Cuida, Senhor, da irmã Rose, a nossa líder, que também o teu Espírito Santo esteja guiando os passos da tua serva. Cuida, Senhor, dos novos empreendimentos dela, das coisas que ela vai estar fazendo para os dias seguintes. Que o Senhor esteja à frente e cuidando não só dela, mas também do seu esposo. Colocamos os nossos irmãos aqui do Gol Six em tuas mãos e pedimos a tua graça sobre os mesmos, para que eles recebam a porção da tua graça. Tudo isso te oramos. Agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Obrigada pela mensagem de hoje. Que bênção. Deus nos abençoe, né? Estamos agora prontos para viver o dia de hoje. Eu sei que tem muitos aí que já estão na porta do trabalho e estão aguardando. Silvia, tudo bom? Só Tudo quero bom lembrar dia. vocês que nós vamos ter, então, o pastor Eliezer. É pastor Eliezer? Eleazar Eleazar, Gomes. daquele Fala Sério Pastor, no mês de outubro. Nós vamos ter também o doutor Silmar Cristo e vamos ter também o pastor Wallace, né? E, e outros pastores que virão a cada sábado. Então, não perca, nós são convidados que vêm na nossa casa, né? A gente tem que recebê-los. Então, não. E Rose, outra, é uma coisa que nós Rose, temos que fazer, é o que a Hilda está fazendo. Você Rose. gosta, você quer ouvir aqui a mensagem? Também é bom para você, então traga alguém, convide pessoas para estar participando junto com você, né? Rose, Sim, Carinha, fala, por favor. ó, a Elmira me passou aqui o Hum, contato de 3 pastores que são muito bons e que poderiam trazer uma mensagem muito boa para nós. Eu vou te sim, passar no seu privado, sim, aí você faz o convite. por favor, Tá? vamos montando Obrigada, o nosso Elmira. projeto. Tá. Obrigada, Valmira. Elmira. Elmira. Obrigada, Tenha um querida. bom dia aí. Tá? Amém. Deus A todos abençoe vocês. vocês. Então, tenham todos um bom dia e até amanhã. Ontem Tá. foi muito bom, a nossa querida Silvia, que trouxe a mensagem. Foi maravilhoso ontem também. Ok, Amém. pessoal. Façam todos Bom um dia a todos, Deus abençoe. Bom dia, Bom pastor. dia, Bom dia, Rose. Bom dia a todos aí. bom dia, Jackson. Obrigada. Deus abençoe você também. Amém. Bom dia a todos, Bom dia a muitas todos. bênçãos Obrigado, a pastor, cada pela um. mensagem. Obrigada pela mensagem, pelas orações Amém. também. Obrigada. Amém. Bom Amém. dia a Rafael, todos. Bom Miquel, dia. Deus abençoe. Bom Ana, dia, Deus abençoe Ana. a senhora, viu? Fernanda. Bom, Amém. Fernanda, Deus te abençoe, querida. Uhum. Elisângela, Hilda. Deus abençoe, Iracema. Tudo bom, Iracema? Deus te abençoe, querida. Olha Bom aí. Bom dia. dia, Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, pastor, pela mensagem maravilhosa. Obrigada a Amém. todos, Deus foi seja uma louvado. bênção. Bom dia Amém. para Amém. todos. Deus abençoe, Bom viu? dia, querida. Deus te abençoe. Bom dia, fica com Deus. Amém. Amém. Então, pronto, pastor. Até amanhã. Até amanhã a gente está gravando aqui.